Abri esse escritório para mais de 30 pessoas, mas não foi tão fácil assim. Primeiramente, eu levei um não da Red Bull, que foi o motivo de eu ter que ir na Inglaterra e depois começar tudo aqui. Eu vou te contar agora. O ano era 2011. Tinha tentado entrar na Red Bull para a área de vendas, a área que eu sempre me destaquei. E eu levei não. Eles disseram que eu não tinha inglês suficiente para poder entrar na Red Bull. E era uma empresa que eu queria muito. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de esportes. Eles sempre fomentaram essa questão de esportes e era para a área de vendas. Eu estudava numa das melhores universidades, eu sempre fui vendedor desde novinho e eu não conseguia aquela vaga. Aquele não me frustrou bastante, mas eu não deixei a frustração tomar conta. E eu falei, se o problema é o idioma, eu tenho que aprender o idioma para poder fazer essa entrevista de novo e falar com eles em inglês e conseguir essa vaga. Porque eu estava obstinado, aquela vaga tinha que ser minha. Eu sou cidadão italiano, eu tenho um passaporte italiano. Então, com isso, eu podia, na época, morar na Inglaterra e trabalhar lá. Eu queria muito ter voltado para os Estados Unidos, que eu já tinha tido uma experiência, mas minha mãe disse que não ia me ajudar financeiramente e também não ia me ajudar com o visto consular. E eu falei, onde é que eu posso ir e eu não precise dos meus pais para poder me bancar? E aí foi aí que eu decidi ir para a Inglaterra. Quando eu fui morar na Inglaterra, pessoal, eu fui para poder aprender inglês. Lá eu convivi com gente de todos os lugares do mundo. Foi uma das experiências fantásticas. Eu me apaixonei pelaquela experiência de intercâmbio. Eu morei com muçulmano, eu trabalhei com espanhol, eu morei com italiano, eu morei com gente de todos os lugares do mundo. Só na minha casa tinha 20 pessoas. Aquilo ali era muito empolgante para mim. E o seguinte, eu comecei primeiro lá trabalhando como faxineiro. Quando eu trabalhava como faxineiro, eu ganhava um salário mínimo, tudinho, conseguia me manter. E depois eu fui promovido para o quê? Para poder ser caixa da McDonald's, vê? Eu fui caixa da McDonald's e quando eu estava sendo caixa da McDonald's, o que acontece? Eu morava numa casa e nessa casa tinha uma dona da casa que chamava-se Rosine. Ela era landlady. Landlady é uma tradução, se a gente botar uma tradução aqui do inglês, é a proprietária da casa. E ela não tinha só uma casa, ela tinha várias casas e ela sublocava os quartos. Qual era o grande porém? Ela não falava inglês e ela só sublocava os quartos, ela só alugava os quartos para quem? Para quem era indicação. E eu falei para ela o seguinte, Rosine, eu tenho uma amiga que mora que estuda na minha escola que eu vou indicar para você, tá certo? Tem cama disponível? Ela fez, Jean, eu tenho. E se você colocar ela, eu lhe dou 40 libras. Eu disse, opa, 40 libras? E eu comecei a perguntar para ela, eu digo, Rosine, tu tem quantas casas? Tu tem quantos quartos vagos? Tu tem quantas camas vagas? E ela começou a me dizer, Jean, tem muita opção vaga ainda, tudo. E eu falei, Rosine, vamos trabalhar junto? Vamos fazer o seguinte, como eu já estou falando inglês melhor, eu posso botar os anúncios na internet, certo? E todo mundo que vier procurar os anúncios e eu alugar, você me dá uma comissão. Só que ao invés de 40, tu me dá 80. Ela fez, Jean, não lhe dou 80, eu consigo lhe dar 70. Eu disse, feito, combinadíssimo. E aí, a partir daí, eu passei a trabalhar para ela. Já eu tô te explicando como foi que eu abri a Dreams a partir daí. Fica aí que eu vou te ligar. Antes disso, se você quiser, já dá um like e se inscreve no canal também. E o seguinte, quando eu estava lá trabalhando com ela, alugando esses quartos, essas casas, essas camas, o que foi que aconteceu? Teve um casal de espanhóis que ele fez, Jean, eu gostaria muito de estudar. Tu poderia me indicar alguma escola? E eu estava estudando lá. Foi então que eu cheguei na escola e procurei o dono da escola que eu estava. E eu disse, olha, eu trabalho como corretor imobiliário, certo? E o que é que acontece? Tem muita gente procurando escola quando eu ofereço acomodação. Ele fez, eu lhe dou X% se você indicar. Então, o que é que aconteceu? Quando o casal me perguntou, eu disse, vamos lá na minha escola que eu te levo lá. E eu levei eles lá. Quando eu levei eles lá, eles se matricularam e eu ganhei a primeira comissão dessa escola, que se chamava English Studio. O dono era Philip Barnett, eu nunca mais me esqueço. E eu comecei a fazer essas transações. Eu alugava para a Rosine as casas, as acomodações e indicava a escola. E fui fazendo esse trade, tanto de um lado como do outro, ganhando comissão de cada lado. No final do meu programa de intercâmbio, que eu passei 7 meses, eu voltei para o Brasil e Philip falou, Jean, por que você não me representa no Brasil? E eu disse, deal, feito, por que não? Voltei para o Brasil, ainda estagiei aqui, trabalhei numa empresa no período de 1 ano e fazia essas indicações. Em novembro de 2012, nós idealizamos a Dreams Intercâmbios. Exatamente 6 de março de 2013, a gente abriu o nosso CNPJ, E em maio, abrimos o nosso primeiro escritório. Como eu sempre digo, a gente só tinha uma coisa,
vontade de vender. A gente queria vender e proporcionar a mesma experiência que a gente teve. E não vou dizer para vocês que foi fácil. É muito mais difícil do que se imagina. Conseguir os primeiros clientes, eu tinha cara de criança. Eu tinha 21 anos de idade quando eu abri a Dreams em novembro de 2012, né? E para poder passar essa credibilidade, eu tinha que conhecer o produto, eu tinha que contar a minha história, passar a minha experiência, dizer o porquê eu estava ali, porque eu acreditava naquilo. A gente tinha muito mais do que vontade, a gente tinha fé. A gente acreditava que aquilo podia acontecer, porque a gente sabia que era uma das melhores experiências. E ao longo desses anos todos, pessoal, tiveram várias dificuldades. O pessoal fala, eu abri a empresa. Não, é muito difícil. Depois que você abre, que você começa a ter uma quantidade de cliente maior, uma quantidade de colaboradores maior, tudo fica mais difícil. Vou discorrer aqui de forma cronológica para vocês. Em 2013 a gente abriu o nosso CNPJ. Em maio de 2013 a gente abriu o nosso primeiro escritório. Em novembro de 2013 a gente deu um pulo maior para o quê? Para poder ter um escritório numa avenida mais movimentada aqui em Recife. Em 2014 contratamos os primeiros funcionários. Em 2015 enfrentamos uma das maiores crises, que era o que a gente achava que ia ser uma das maiores crises. A gente não sabia que o que estava por vir ainda em 2020. Né? Em 2015 a gente teve um dólar que aumentou 2 vezes mais e a gente teve que mudar a forma que a gente trabalhava. Em 2017, a gente teve uma outra grande crise, só que dessa vez societária. Conseguimos resolver ainda em 2018. Em 2020, eu não podia mais mandar meus estudantes para fora do país. Por quê? Porque ninguém podia viajar. Afinal, a gente estava na frente do Covid-19. E ele estava, querendo ou não, causando vários estragos, tanto na saúde, na vida de várias pessoas e também nas empresas. E não foi diferente na Dreams. Só que, como eu sempre falo, um espaço de crise é um espaço de se criar. E foi em 2020 que a gente mudou a nossa forma de enxergar. Foi em 2020 que a gente falou, se o mercado agora, ninguém está saindo nas ruas para poder comprar, a gente pode vender para o Brasil inteiro via telefone. E a gente saiu de 8 colaboradores para 30 colaboradores, que é o que estamos atualmente. Por quê? Porque a gente começou a vender para o Brasil inteiro. E hoje, depois da crise, quando você olha a Dreams, continuamos firmes com a nossa missão. Qual é a nossa missão? Transformar o Brasil através da educação internacional. Né? E a gente quer sim ser uma das empresas que mais presta esse apoio para o cidadão brasileiro. A gente quer transformar através da educação. Inclusive, a gente já levou um jovem para poder ir para o Canadá, um jovem carente, que não tinha condições, mas que era esforçado, que queria mudar a sua vida através da educação e com certeza vai mudar, que é a história de Davi. Dá uma olhada nesse vídeo aqui também que a gente fez, contando a história de Davi. A gente tem aqui o filho do nosso funcionário que é Serviços Gerais, que é o Gianzinho, que ele todo dia está aqui estudando com a nossa equipe e também está fazendo o quê? Ele está estudando inglês para poder fazer o intercâmbio dele custeado pela empresa. Por quê? Porque a gente acredita que a educação é transformadora, que a educação pode mudar a vida de muitas pessoas. E essa é a nossa principal proposta aqui, certo? E lógico, eu me beneficio disso como? Além de poder ajudar as pessoas, eu consegui construir minha renda com isso. Hoje eu vivo da Dreams Intercâmbios e faço questão de passar essa experiência para mais pessoas. Por quê? Porque se você tem um sonho, você pode alcançar. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então não perde tempo sonhando pequeno. Sonha o que pode ser sonhado, porque você é do tamanho do seu sonho. Eu quero ser a maior empresa de educação internacional do Brasil. Eu vou continuar aqui. Hoje eu estou falando com um escritório de 30 pessoas. Mas por que não sonhar com um escritório de 200 pessoas, de 1000 pessoas no futuro? Eu acredito. Tenho muita vontade. O mesmo jovem de 21 anos, que começou há 12, 13 anos atrás, tem a mesma ideia, talvez sonhos até mais ambiciosos do que no passado. Mas é isso. Em momentos de crise, não se desespere. Crie. Esse é o grande momento. Se inscreve no canal, curte, envia para os teus amigos aí e pense, tá certo? Se sua mente pode conceber, você pode realizar.